Então, vamos esperar começar a gravar agora. Então, teve também a questão dos gladiadores, que eram uma política de se fomentar a violência como uma ideia de pão e circo. Né? O principal motivador disso daí foi César, um dos imperadores, né, que depois da construção do Coliseu, vocês imaginam que o Coliseu ele cabia mais de 40 mil pessoas, era tipo um estádio, né? E ele tinha subterrâneos onde os gladiadores moravam, treinavam, etc. e tal. E lá naquela arena do Coliseu, eles executavam cristãos. Né? Imagina colocar cristãos contra gladiadores, que eram os caras que eram treinados para lutar, né? E colocar cristãos para lutar com animais. E não era qualquer animal, eles colocavam tigre asiático, colocavam leões. Então, imagina uma pessoa sem nenhuma arma e ir lá brigar com um leão. Era um jorrar sangue, e eles gostavam, eles aplaudiam aquilo, né? Tem aquela questão do polegar, né? Vocês já viram em filmes, né? O polegar para cima, o polegar para baixo. O que significava aquilo? O gladiador, quando estava brigando com o outro lá, aí ele rendia o outro, deixava cair a espada, aí ele rendia o outro, estava lá no chão o cara, e aí ele pisava no cara e olhava para o público, ou para o imperador. Se o imperador desse um joinha para cima, é porque era para manter o cara vivo, que ele gostava do cara, não era para punir ele com a morte. Se fizesse com o dedão para baixo, era para matar o cara. Os historiadores dizem que era raro ter dedão para cima de joia, entendeu? Que a grande maioria das vezes eles queriam ver a morte mesmo, e quanto mais violenta fosse a morte, era mais legal. Tipo assim, o gladiador ganhava méritos quando ele decapitava, quando ele amputava membros, quando jorrava muito sangue. Ou seja, quanto mais sangue tivesse, o cara ganhava mais glória. Então, a própria dieta deles, comiam, eles eram meio vegetarianos, mas comiam muito cálcio para manter os ossos muito fortes, e eles eram meio robustos, assim, meio gordos, porque não é igual filme, assim, que eles eram totalmente musculosos. Eles eram meio barrigudos, assim, meio gordos. Por quê? Porque existiam camadas de gordura que os protegia das artérias e dos órgãos, né, internos. Então, um corte de faca num cara magrinho é mais fácil de matar do que num cara gordo, porque a faca vai cortar banha, digamos, né? Então era meio bizarro o negócio no período, né? Mas com certeza, tipo assim, eles tinham a questão religiosa era muito delicada, porque a perseguição aos cristãos, né, ela foi marcada assim com muita violência, e só depois em 313, com o Édipo de Milão, de Limão, Édipo de Milão, que foi feita um acordo para dar liberdade aos cristãos. E depois, 1301, alguns anos depois, Constantino se converteu ao cristianismo e passou a adotar o cristianismo no Império Romano. E daí a gente vê que a arquitetura, ela sofre essa influência também, e ela torna-se uma arquitetura cristã, aonde que eles vão construir aquelas basílicas enormes, aonde aqueles prédios políticos do Senado, não sei o quê, todos se tornam prédios religiosos, né, e etc e tal, né. Foi Nero que colocou fogo em Roma, foi. Nero, ele era um dos caras que ele um dos guerreiros lá dos chamados sistemas de governos triunviatos, porque pensem comigo, ó, o Império Romano era bizarro, o tamanho do Império Romano era muito grande, né? Era uma porcentagem da população mundial do período. E daí como ele era muito grande, ele foi meio que dividido entre partes, né? Roma era o centro, né? E daí o que aconteceu? Nero, ele comandava um desses triunviatos que era fora de Roma. Aconteceu que o Senado romano quis causar uma traição em Nero, né? Falando, então você vai lá conquistar a Galícia
e daí, quando você voltar, você vai ter a sua glória, as suas terras, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Nero descobriu que era uma traição contra ele, e falou, olha, se vocês não me apoiarem com o exército, ou com isso, com aquilo, eu vou dominar Roma. E daí o pessoal não deu bola. Aí ele voltou com o exército dele e incendiou Roma. E ele culpou os cristãos por isso. Então, acabou que o povo era tão gado na época também, que eles aceitaram essa ideia de que foram os cristãos os culpados pela revolta em Roma, mas o culpado foi Nero, né? Deixa eu ver algum outro comentário aqui para a gente ir discutindo sobre a história. Eu estava pesquisando umas curiosidades, e lá diz que as pessoas chegavam a pegar suor dos gladiadores para vender como afrodisíaco, e beber seu sangue achando que tinham o poder de curar doenças, pois eram homens fortes. Olha, Ingrid, os gladiadores, eles eram tidos como nobres deuses e os caras eram deusados mesmo, sabe? Tinha-se, a história conta que se um cara ele estava como escravo, ou ele estava no exército como soldado peão lá, ele não tinha nada a perder a ser um gladiador, né? Porque ele ia morrer mesmo, ele já estava vivendo na desgraça lá, e quando ele se tornava gladiador, e ele ganhava suas primeiras lutas, porque a luta de um gladiador não é que nem o UFC hoje, né? Que na grande realidade, o UFC hoje, ele tenta remontar essa atmosfera do ser humano gostar da violência, assim como gostava na época do Império Romano, né? É meio que uma comparação bizarra, mas eu já tive... eu gostei, de uma certa época eu assinava aquele canal Combate, e tinha certa noite que eu assistia aqueles UFCs lá, e eu falava, meu Deus, eu tô me sentindo um romano aqui no Coliseu, dando joinha pro cara matar o outro lá, porque é bizarro o negócio. E realmente eles tinham essa cultura. Quando um gladiador começava a ter notoriedade, ele era disputado pela nobreza, pelas mulheres nobres, como um objeto sexual, né? Então, um cara, ele tinha que tipo, numa noite só, fazer sexo com mais de 100 mulheres, porque ele era vendido para isso, né? As mulheres lambiam ele, o suor dele era guardado como afrodisíaco. Em Pompeia tinha frascos com nomes de gladiadores, né? Claro que com o passar do tempo, depois de que encontraram, o frasco não tinha mais nada, mas eram frascos com nomes de gladiadores que se imputavam a tanto, pode ser o esperma deles, como pode ser o próprio suor, ou o próprio sangue, né? Mas eles eram endeusados. Um gladiador, ele ficava rico, ele tinha glória, né? Ele tinha... porque eles tinham essa ideia da bravura, né? Das guerras, que tudo para eles era honra, matar, morrer. Então, era aquele negócio, era alguém que se colocava à disposição da morte, e aquilo era um espetáculo, né? Você vê uma construção naquele período, ter uma capacidade para 40 mil pessoas e estar sempre lotada, né? E tá sempre ter eventos é uma coisa muito bizarra, né? Começou essa ideia dos gladiadores como rituais fúnebres, ou seja, quando morria alguém importante, eles faziam um torneio de gladiador para, tipo, na honra do cara que morreu, aquela pessoa se colocar à disposição da morte também, né? Só que daí era, tipo assim, começou a virar uma coisa, um pão e circo, né? Como César, aquele César o Grande, né? Esse termo pão e circo surgiu nessa época, porque foi o que ele fez. No auge do Império Romano, para evitar a queda do Império, ele percebeu que os plebeus, os escravos, estava todo mundo contra o Império, porque só queria dinheiro, só queria coisa. Então eles falaram o seguinte, olha, já que nós conquistamos boa parte do mundo aqui, vamos dar mais sossego para esse povo, vamos fazer uns espetáculos maiores, vamos fazer com que esses soldados, com que esse povo tenha o que curtir. Então vamos dar alimento e vamos dar festa. E as festas eram o quê? Regradas à violência dos gladiadores, né? Roma é famosa por isso,
e são coisas que eles meio que têm um pouco de vergonha, assim, sabe? É a mesma coisa que você falar para um alemão sobre o nazismo, sobre os campos de concentração. A pessoa ela vai sentir um pouco de vergonha da sua própria história, do seu legado, né? Fala, putz, meu legado é regrado à violência, a essas merda aí, então, putz, né? Pô, vamos falar de outra coisa? Vamos falar da arquitetura, da arte, não sei o quê. Os próprios romanos têm essa sensação, né? Quando você fala de Pompeia, Pompeia é delicado, não vai chegar para um romano e perguntar, ah, mas o que acontecia em Pompeia? Porque eles sabem o que acontecia em Pompeia. Pompeia era tipo um local de veraneio. Era Pompeia estava para Palmas, para Roma, assim como tipo, sei lá, Taquarussu está para Palmas, aonde quem tem dinheiro tem uma chacrinha boa, bonita lá e vai para lá só para curtir. Assim como o Guarujá está para São Paulo, assim como, sei lá, era um local de veraneio de pessoas ricas e eles iam para lá para festas. Só que as festas deles era meio regrada a orgias e essas coisas, né? Tipo violência, orgia. Por quê? Porque o povo romano eles eram adeptos a algumas religiões nos seus deuses, e entre esses deuses tinha Afrodite, que era a deusa da beleza, da sensualidade, etc. E tinha o deus Baco, ou o Dionísio, que era o deus da embriaguez, da loucura, né, da insensatez, e tinha um outro deus lá, que era um deus da insanidade, da loucura também. Então eles misturavam como se fosse um culto religioso com esses três deuses, e aí misturar sexualidade com bebida e com loucura não dava outra coisa senão orgias. Então, a questão de Pompeia, as paredes de Pompeia, para você ter uma ideia, Pompeia foi soterrada em 79 a.C. Depois de 500 anos, lá para 500 e pouco, depois de Cristo, uma escavação para mudar o curso de um rio, para irrigar uma região lá. Aí o cara lá do escavador, ele encontrou uma parede nessas escavações. E nessa parede tinha umas inscrições lá, tal, e ele chamou o superior dele. Aí, quando eles viram o que estava desenhado nas paredes, eles esconderam. Ele falou, não, para, não fala para ninguém que você achou isso aí, porque olha só, meu, que não sei o quê. Ou seja, eles cultuavam o pênis, o fálico, né? Então, já ouviu falar naquele termo, o caralho de asa? Desculpa a boca, mas eram verdadeiros pênis com asinhas, que eles cultuavam isso como um amuleto. Eles tinham colares, eles usavam brinco, eles usavam, pintavam as paredes com esse tipo de coisa, né? Eram como se fosse um amuleto desses rituais que chamados tiesos, ou rituais báquicos, e daí que surge o nome bacanal, de um ritual do deus Báquico, né? E então é umas histórias meio bizarras que remetem a Pompeia, tanto que Pompeia, ela fica em Roma, o museu que tem a maior história de Pompeia fica em Roma, e quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei bastante isso, porque Pompeia está muito ligado ao grafite, porque é lá que surgiu o nome esgrafiato, que é o ato de você riscar a parede, né? E o nome grafite veio desse termo esgrafiato. Daí eu li uma tese de doutorado de uma pessoa lá da Europa, uma pessoa de Portugal, mas uma senhora lá de Portugal, que estudou profundamente Pompeia. E ela falou que nesse museu ele tem 3 andares. O primeiro andar é o que é bonitinho, o que todo mundo pode ver. O segundo andar é o andar onde só os estudiosos ou pesquisadores, alunos podem acessar. E o terceiro andar é um andar proibido, onde eles não podem colocar isso aí tipo assim, para ter qualquer pessoa ter acesso, porque é uma coisa que é muito chocante para a cultura romana. Por exemplo, a questão de sexo com animais, né, sexo, a homossexualidade, que era muito normal nesse período, né, os homens e as mulheres tinham relações sexuais muito abertas, né,
Os próprios matrimônios lá, eles eram, assim, espécies de matrimônios muito liberais, né? Ou seja, as mulheres, elas tinham o direito de contratar gladiadores para ter suas relações, de contratar soldados, elas tinham os servos sexuais que lidavam com ela, os homens também tinham as suas servas, então era uma coisa, uma orgia totalmente, né, muito regrada aí, muito bacanal, né? Eles tinham o costume de ter em casa um espaço lá que chamavam de termas, que era como se fossem banhos, tipo uma sauna pública, sabe? Uma espécie de sauna terma, né? Aonde, tipo, os convidados eram recebidos lá, todo mundo nu, bebendo vinho, ouvindo aquelas músicas e tal, aquela transe que virava transa, né? Vamos dizer assim. Então, é uma história romana meio, tipo assim, não contada em todos os livros, entenderam? É uma curiosidade muito estranha. Aí vamos falar aqui, ó, nas curiosidades, fala que chegou a pelo menos 500 mil mortes no Coliseu, animais por volta dessa quantidade ou mais. Os animais, eles eram trazidos da Índia, da África, né? Eles traziam um elefante, eles traziam um urso. Era bizarro o que rolava nesse Coliseu aí, né? Era muito bizarro mesmo, né? O que mais aqui tá para cima? Tem alguma coisa aqui? Os romanos gostavam de adotar a arquitetura grega, aquilo que gostavam e usavam nas suas próprias necessidades. Eles pegavam da arquitetura grega aquilo que eles imaginavam que era legal, o resto eles descartavam, que essa ideia de beleza idealizada eles deixavam de lado, e eles aperfeiçoavam uma questão a mais no que eles aprenderam, né? A melhor coisa que eles fizeram, isso a Tâmara colocou, Tâmara, né? Não é Tainara, né? A Tâmara mesmo, que ela colocou no começo, é que eles criaram a questão do arco, né? Aquela, dá para ver daí assim, aquela coisa, né, arqueada da arquitetura, aquilo lá é basicamente romano. Porque o que eles faziam? Se os gregos, para criar uma estrutura, eles utilizavam assim dois pilares e uma coisa reta em cima. Só que para manter o espaço interno assim, não podia manter um espaço interno muito amplo quando você utilizava isso, tipo dois pilares para ter uma coisa em cima assim. Os romanos, eles separaram esses pilares mais, né? Quando eles criaram o sistema de arco, aquela estrutura de pedra arqueada. Isso permitiu com que eles construíssem espaços mais amplos, mais abertos internamente, né? Essa foi a maior conquista deles da arquitetura, porque a partir daí eles conseguiam fazer abóbadas, que são coisas arredondadas por completo, né, arqueadas assim, tipo uma bolona, e que era muito alto e que sustentava um teto muito pesado, porque é a lei da física, né? Se você coloca uma coisa reta, se o espaço for muito grande, essa coisa vai dar um peso e vai desabar para o meio. Mas se for uma coisa arqueada, o peso se divide nesse arco e permite com que seja um espaço mais aberto. Então foi uma inovação na arquitetura sem precedente. A partir daí, todas as estruturas que surgem a partir do surgimento dessa arquitetura romana, ela é muito avançada, né? Muito avançada para o período, né? E que mais, gente? Me coloquem mais a par aí do que vocês falaram, do que vocês viram aí. Quem pode mais acrescentar algo aqui? Tiver vergonha de falar aqui, pode escrever aqui que eu estou lendo também, às vezes colabora, né? E às vezes permite que você tenha vergonha de falar em público. Tudo bem que o público só está atrás de uma tela, ou do celular ou do computador, mas tem gente que tem vergonha, né? Tem gente que é sem vergonha, né? Tem essas porra. A Tâmara já chegou chegando. Cadê a. Se não falar, eu vou chamar um aqui. Cadê a Letícia? Fala aí. Emanuel, a Diene. Cadê o Carlos, a Fernanda, a Ingrid?
né? Quero ver de vocês aí, o que vocês podem colaborar aí no coisa. Também era representada batalhas navais. Sabe aquele jogo de batalha naval que tem assim, A5, B3, não sei o quê? Ele foi meio que baseado no que os romanos inventaram lá nesse coisa. Ou seja, eles colocavam os caras naquelas, como se fossem umas barcas, assim, que eles ficavam segurando do lado, e eles ficavam fingindo que estavam no mar, assim, com aquela barca lá, e ia na espada lá para matar os outros barcos. É uma confusão, assim, que eles criavam lá. Umas coisas meio até engraçadas, assim, né, se for ver. Mas tem, ó, por exemplo, tem uma série na Netflix que fala sobre os gladiadores, né, eu não lembro o nome agora, mas é bem legal assistir. Tem uma série que ela é meio série, meio documentário, que fala sobre os romanos, que mostra bem a questão da divisão, porque eles tiveram uma divisão política de 3 momentos. O primeiro momento foi monárquico, o segundo foi de república e o terceiro foi de império, né? E foi bem bacana também, essa série é bem legal, bem completa. O Coliseu, tá, tô ficando sem já, sem argumento, tá ficando sem já, sem vergonha. Então, agora eu vou colocar um slidezinho para a gente ver algumas imagens, tá, gente? Porque nada melhor do que a gente ver um pouco de imagem para contextualizar a questão aqui. Então, vamos lá, vamos tentar apresentar. Aí vocês só me confirmam quando vai aparecer aí. Quando os torneios, espera, deixa eu ler aqui. Tá apresentando para vocês? Ainda não, né? Agora acho que vai. Deixa eu só ler aqui. Quando ia ter os torneios com animais, etc., eles deixavam os leões e tigres sem comer por dias. Quando fosse na hora do torneio, as pessoas tivessem menos chance de sobreviver. É verdade. Os aquedutos eram transportes, eram construções que possibilitavam o transporte de água. Também. Aliás, a questão dos aquedutos foi uma estratégia de expansão do Império Romano muito inteligente. Porque vocês imaginam, aquela região lá, naquele período onde as pessoas viajavam muito a cavalo, etc e tal, se a sua cidade tivesse um local onde as pessoas pudessem dar água para os animais beber, e elas pudessem se lavar, ter água para beber também, é claro que ela seria uma preferência para a pessoa passar para continuar a viagem dela, né? E as cidades romanas, eles eram peritos nisso, eles transportavam água dos rios através de aquedutos, né? E eles faziam assim, os aquedutos eles percorriam quilômetros de distância para levar água para essas cidades, que ficavam naquelas praças, né? Se você vê na arquitetura romana, tem bastante isso, aquelas chafariz, aquele tipo de coisa, né? Uns monstrinhos que jogam água pela boca, assim. Então, aquilo era municiado de água através de aquedutos, que é umas espécies de pontes que levavam essa água. Se o ângulo desse aqueduto fosse muito íngreme, a água ia demais, igual os gregos também criavam esse tipo de coisa, né, para fazer. Mas os romanos aperfeiçoaram porque levavam essa água para uma terra mais longe. Então, eles conseguiram, tipo, trazer como uma espécie de equipamentos urbanos de água, né, hidráulicos, para todas as suas cidades. Então, era uma expansão tanto violenta por base do exército, quanto política e ideológica. Porque se você chegasse numa cidade e falasse assim, olha, nós somos do exército romano, ou vocês vão bater de frente com a gente e vai morrer todo mundo, ou vocês vão ter que aceitar que a gente vai invadir aqui e vocês vão fazer parte do nosso império. E eles tinham um ar tão soberbo de postar esse império, esse discurso era tão eficaz, que as cidades, elas praticamente deixavam-se ser invadidas, né? Era como se fosse um privilégio fazer parte do Império Romano. Porque daí, claro,
eles eram muito ricos, porque cada cidade que eles chegavam, eles derretiam tudo que tinham lá para fazer moedas e banhavam essa cidade com ouro, com moedas romanas, com símbolos romanos, aí colocavam aquelas arquiteturas deles, né, os pórticos, aquelas entradas triunfais, e aquilo era bonito, então o povo deixava, vai chegar estrutura, vai chegar proteção do Império Romano, então era bom ser do Império Romano no período, assim, até em determinado aspecto, né? Então vamos aqui, ó, vocês estão vendo já o compartilhamento da tela, né? Então, em primeiro lugar, Roma, ela surgiu com aquela... Dá para ver o slide? Ele está grande ou vocês querem que eu amplie mais, gente? Dá um ok ou não aqui. Aumentar melhor? Assim fica melhor, fica? Deixa eu ver. Não, acho que o O outro, o outro fica melhor, né? é porque dá pra ver ela. Isso, sim. Eu Assim acho. dá para ver as duas coisas. É. Tá bom, então vamos lá. Vocês conseguem me ver, então, quando desse jeito aqui. É isso? Sim. Ah, então bacana. Vamos lá. A cidade de Roma, ela tem um mito do seu surgimento, que eram dois irmãos que foram criados, né, foram deixados pelos seus pais e criados por uma loba, e daí, quando cresceu, Rômulo matou Remo e fundou Roma. Então, existe esse mito, e esse mito ele tem assim um pingozinho de verdade, porque o primeiro monarca de Roma, né, da capital Roma, ele se chamava Rômulo, né? Mas nenhum historiador afirma que rolou mesmo essa história da loba, isso aí é meio mito. Depois disso, a gente tem aqui um mapa para a gente ter uma noção, uma ideia do tamanho desse império. Então, aonde eu estou ali com o cursor aqui no meio, ó, é Roma, né? E aqui é a tal da bota da Itália, né? E como que eles fizeram a expansão desse império? Ela teve dois aspectos, né? O primeiro aspecto foi uma expansão interna, que eles conquistaram todo aqui a bota de Roma. Eles primeiro conquistaram aqui o entorno de Roma, todo nessa botinha. Só que o mundo, naquele período, ele era um mundo náutico, ele era um mundo que vivia a troca comercial toda, era no mar aqui, no mar Mediterrâneo, aqui, né, no interno desse mar aqui, né? E daí, para conquistar mais comércio exterior, mais tudo, eles tinham que conquistar os mares. Então, eles foram muito inteligentes. Eles foram invadindo todo o litoral desse mar Mediterrâneo. Então, a ideia de Império Romano é porque tudo que passava naquele período tinha que passar por Roma. Ou tudo que se navegava naquele período tinha que usar as águas romanas, porque eles comandavam todo o litoral. Então, vocês podem ver que essa parte rosinha aqui, ó, faz parte do Império, né, do Império dos Senadores. A parte verdinha era da província imperial, e a parte cinza eram os clientes, estados clientes, que eram aqueles estados neutros, assim, que faziam parte de Roma para não se pesar mais, né? Que Roma foi bonzinho com esses estados para não instituir que eram realmente escravos, aquelas coisas todas. Então, para vocês terem uma ideia, o mundo antigo, até então conhecido, né, que eles falam berço da civilização, era o mundo europeu. E aí que a gente fala, que da outra aula a gente trouxe também, que tem aquela questão do eurocentrismo, né, do pessoal achar que a Europa é o berço da civilização, que eles são superiores, né, e ignoram o Oriente, ignoram os indígenas, ignoram os aborígenes, etc. e tal, porque realmente eles foram muito significativos. Vocês imaginam todo esse território aqui num controle de uma nação romana, né, da nação dos romanos, da capital Roma aqui, né? E esse também foi um dos principais impulsionadores da queda do Império Romano, ou seja, a extensão territorial para que Roma tivesse controle, ela prejudicou o controle romano, que foi um dos impulsionadores para que houvesse a queda do Império mais tarde, né?
Os romanos, eles eram um povo consistente politicamente, ou seja, essa questão da glória, da guerra, ele era o discurso que eles martelavam na cabeça do povo. Então, psicologicamente, os romanos se colocavam como superiores. E a arte deles já propunha isso. Eles colocavam aqueles pórticos na entrada das cidades, porque quando tinha uma guerra, o líder da guerra, o imperador passava por baixo daquele pórtico, o povo aplaudia, era uma coisa sinestésica, assim, era uma coisa que fazia com que o povo acreditasse mesmo que eles eram superiores. Então, o primeiro quesito era o quesito do discurso romano, né? E daí temos a pintura, né? A arte romana desenvolveu-se durante os quase 6 séculos que vão da Terceira Guerra Púnica, que é da 146 a.C., até o século IV depois de Cristo, que sofreu grandes influências do povo etrusco, né, que tem uma civilização lá perto de Roma, que eu não lembro o nome da terra agora, mas Etreia, alguma coisa assim, que os etruscos eram o povo que morava nesse povoado aí, né? E eles tinham uma arte própria, então os romanos, o jeito de vestir, nessas túnicas, nessa roupa, veio que um pouco desses etruscos, né? Contudo, eles souberam adaptar essas influências ao seu gosto nacional e criar um estilo que, embora derivado de outros, não deixa de ser inconfundivelmente romano, que é aquilo que a gente citou lá no começo, né? Que a arte romana, ela teve sim a sua característica. O contexto, né? A gente sempre ouviu falar que a arte romana foi muito influenciada pela grega, principalmente quando se fala de ideal de beleza. É verdade, mas não devemos confundir influência com cópia. Os romanos conseguiram imprimir um espírito próprio e autêntico na arte. Afinal, os romanos também foram formados pelos povos etruscos e herdaram deles o caráter realista e popular da arte, né? Essa coisa de fazer a cara realística e tal, né? Aí nós temos algumas imagens que eu trouxe para mostrar um pouco da planta das cidades, como é que elas eram, né? O principal objetivo da arquitetura era tornar a vida mais confortável e promover a imagem do imperador. Então, essa ideia de promoção do imperador era constante. Eles batiam nessa tecla, tem que promover o Império Romano, o imperador, ele é um semideus, nós temos que seguir a ele, né? Olha aqui como já era um pouco avançada a questão da polis, né, as cidades, aqui como eram grandes, né, e bem povoadas, aí algumas plantas, né, que nos dão uma noção, essa ideia de quadricular as cidades que a gente vê nas plantas das cidades hoje em dia, já veio desse período do Império Romano, porque era mais fácil se localizar, endereçar, era mais organizada as cidades romanas, né? Olha lá como eram as plantas básicas das cidades, né? A questão da herança grega, né? Uma boa prova disso é o Templo de Panteão, que significa Casa dos Deuses, em Roma, que a fachada dele, o frontão e as colunas, é bem parecido com Paternon. Tem muita gente que confunde, né? O Panteão com o Paternon. O Paternon é da Grécia, que é a Casa da Virgem. E o Panteon é a Casa dos Deuses, que é em Roma, né? E eles criavam esses palácios aqui, era meio que para ter os santos lá, os deuses deles, aonde a pessoa ia para lá para acender um incenso e fazer sua reza e sair. Ou seja, não eram basílicas ainda, não eram criados para que os fiéis fossem assistir uma missa lá dentro, por exemplo. Não era para esse propósito, né? Esse propósito só veio depois com o cristianismo. Então, no início da história de Roma, não tinha muito essa ideia. A produção artística de Roma era muito politizada e voltada para os feitos militares e políticos, e apresentava um forte caráter de registro histórico. Então, tudo que eles produziam de arte era para enaltecer a própria cultura deles, os próprios feitos militares né, a história romana. Então, você vê cenas de guerra, onde que sempre os romanos estão ganhando, cena de imperador pisando na cabeça do inimigo, ou seja, era sempre o povo romano numa posição superior, né? Questões da herança etrusca
trouxe um senso de realismo que fez com que os romanos investissem em construções mais racionais, voltadas para a funcionalidade. As construções exibiam grandeza material, força, energia e caráter. Né? As termas romanas, localizadas em Bath, na Inglaterra, edificada na época do imperador Vespasiano, em 75 d.C., sobre fontes termais naturais que chegavam a 46 graus. Então, aqui no Brasil, a gente tem, né, em Goiás, as termas, né, que aquela água quentinha que sai, né, eu acho que muitos de vocês conhecem. Lá também tem essas termas, né, que são lençóis freáticos que são pré-aquecidos pelo interior, né, da terra mesmo, e daí ele tem alguns lugares que ele emerge a água quente. E em Roma tem bastante, né, na própria Europa tem muito lugar assim, e aí eles criavam essas termas, né, que a gente falou antes, que eram locais, era tipo uma coisa normal de se ter em casa, de se ter na cidade, banhos públicos, né, imagina. Aí aqui, ó, a ilustração figurativa de como eram os banhos públicos. Então eles tinham muito isso. Então você imagina que naquele período, né, antes da Idade Média, que o pessoal não tinha tanta higiene, tanto esse tipo de coisa. Aí eles tinham esses tipos de banhos públicos, porque os romanos eles eram conhecidos por serem asseados, por tomarem banho, mais banho do que os outros, por andarem cheirosos, limpinhos, né? Aí aqui, ó, exemplos de casas de massagens, de banhos, que era tudo misturado, era uma academia, aí eles tinham salas de massagem nessas termas, né? E etc e tal. A arquitetura também era um instrumento de dominação, demarcação da dominação romana. Então, esses murais que eles colocavam aqui, eles eram para evitar o exército avançar. Aí você me pergunta, mas isso aqui é baixinho, um soldado não pula isso aqui? Pula, mas o soldado pula, mas e as carruagens? E os armamentos antigos que eles usavam para jogar aquele fogo, eles têm um nome para isso, um fogo azul, fogo não sei o quê, que era uma espécie de betume que eles misturavam com óleo, com querosene, com não sei o quê. Eles criaram no Game of Thrones tem isso, nesses filmes antigos tem muito isso, que é um fogo difícil de apagar. Se eles criavam aquelas bolas com esse fogo, se batesse na porta lá de madeira, aquele óleo impregnava naquela porta, ela ia queimar. Se espirrasse na pessoa, a pessoa não conseguia apagar, e era um tipo de coisa assim, como se fosse um óleo gorduroso e altamente inflamável, né? Eles usavam também para guerras no mar, porque se jogasse no mar, a água não apagava e ficava queimando a superfície da água. Então, se a pessoa do outro barco pulasse no mar, morria queimado, né? Esse tipo de coisa. Aí aqui nós temos a questão dos arcos, né? Usavam o arco, a abóbada e o teto formado por arcos, né? E aqui nós temos aqui os pórticos, né? De entradas, né? Esse aqui é que ele traz a vitória de Constantino sobre Macêncio. Então tem muita história. Se você tiver a oportunidade de visitar, né, a Europa, tem que passar pela Itália, tem que passar por Pompeia, tem que passar por esses lugares históricos aí, onde que tem a efervescência da história do mundo antigo, né? Aqui é a forma que eles coletavam água da chuva, através do que eles chamavam de implúvio, né? Que são esses aquedutos. Então, desse lado aqui você vê uma trajetóriazinha da água, e elas iam longe, isso daqui andava quilômetros. Aí, quando ela passava por dentro de uma montanha, eles quebravam, furavam a montanha, do outro lado saía. Aí, quando tinha um vale, aí eles criavam esse tipo de aqueduto. Para quê? Para a água não ter uma queda muito brusca. Ela tinha sempre um ângulozinho, e que tem um documentário na Story Channel que eles falavam que esse ângulo era preciso. Era um ângulo, assim, tipo de 5 graus, e continuava 5 graus na extensão inteira do negócio. É meio bizarro o jeito que eles, naquele período, criavam esse tipo de tecnologia, né? Aí nós temos uma comparação entre dois teatros, um teatro grego, que o teatro grego ele é conhecido por ser um semicírculo, né? E a ideia do teatro romano,
que era uma ideia de teatro ovalado, né, elíptico, né? Então, aqui nós temos a concepção grega e romana dessa ideia de teatro. Os gregos inventaram a questão da dramaturgia, e os romanos aperfeiçoaram ela e colocaram uma pitadinha de violência nela, que o espetáculo mais legal deles lá era cortar a cabeça. Então, aqui nós temos um teatro em Pompeia, um grande teatro em Pompeia, e aqui dá para a gente perceber os 3 níveis do que eles usavam no teatro. Aqui, nessa base mais embaixo, aqui, era onde era a área das cenas, né? A dramaturgia acontecia aqui embaixo. Era aqui que os atores iam lá e faziam suas tragédias e tal, as suas comédias, eram nesse espaço aqui. Esse tablado aqui em cima, essa área mais alta, esse palco, onde o pessoal pensa que era ali que era o teatro, não. Aqui era a orquestra, aqui ficavam os músicos. Então, os teatrólogos, né, o pessoal, os atores ficavam aqui embaixo, encenando, aqui em cima ficavam os músicos, e aqui era uma plateia, né? Então, se você for ver que as arquibancadas do futebol hoje em dia, elas são inspiradas nessas plateias de teatro grego-romano, porque todo mundo, até quem está lá em cima, consegue ver, por causa do ângulo, né? As pessoas sentam, a outra senta. Então, todo mundo consegue enxergar lá embaixo. Aqui a vista aérea dessas escavações, né? Que eles criavam para fazer o tal teatro, né? Aqui algumas ruínas de Pompeia. Pompeia, que era, que eu falei, a cidade que foi soterrada, e isso daqui só surgiu, as escavações, né, que eu falei, em 500 depois de Cristo, encontraram aquela parede lá, eles mandaram esconder. Lá em 1300, que foi redescoberta, então passou de 79 antes de Cristo até 1300, mais de um milênio que ficou escondida essa cidade, e daí que eles permitiram as escavações. Então aqui, essas ruínas que vocês estão vendo, é porque já foi tirado, tipo assim, quase 100 metros que foi tirado de lava vulcânica, né? E eles falaram coisas bizarras, que tipo, por exemplo, o corpo das pessoas foi tão rápido a morte dessas pessoas, porque imagina o vulcão, ele vai fazer a sua erupção, aí ele solta lava, que aquela lava desce assim, escorrendo pelo vulcão. Quando a erupção ela é mais assim abrupta, ela é mais nervosa, ela é mais forte, o vulcão ele gospe fogo. Então, no caso de Pompeia, foi uma explosão assim, que aconteceu no vulcão Vesúvio, que os historiadores falam que chovia fogo, chovia bola de fogo. Então, foi questão de minutos, assim, acho que máximo 1 hora, que a cidade inteira estava soterrada com lava. E as pessoas morriam tanto pelo fogo, quanto pela temperatura, que chegava assim a 1000 graus, né? Imagina, a pessoa não consegue viver 100 graus. Aí a pessoa ela carbonizava automaticamente, ou então a lava era tão quente que ela circundava aquela pessoa, a pessoa meio que queimava por dentro e a lava já secava. Ou seja, ficava o oco da formato daquela pessoa direitinho, como se fosse um ovo de Páscoa, assim, sabe? Que é a pessoa como se fosse um oco dentro, assim, de uma lava de pedra com aquela pessoa. Tem um museu lá em Roma que um cara, ele um estudioso, durante essas escavações aqui, o que ele fazia? Ele achava um desses ocos de ser humano, de cachorro, de tudo lá, e ele injetava gesso dentro desse oco, e daí que ele quebrava a lava. Então, saía o formato da pessoa direitinho. Aí tinha pai abraçado com filho, mulher abraçado com marido, um monte de coisa que tem nesse museu, que é, assim, uma história triste, né? E o pessoal fala assim, mas como é que ainda tem, se sabe história disso? Eles encontraram num desses lugares, não dava tempo da pessoa fugir, né? A pessoa morria lá dentro. E eles encontraram, desculpa, eles encontraram
um cara que o sobrinho dele estava em Pompeia, porque o tio foi para Pompeia para... O tio dele morava em Pompeia e ele saiu de Pompeia e ele viu pelo mar o vulcão em erupção. Então são relatos dele, sabe? Entalei aqui. Amor, pega um pouquinho de água aí pra mim, por favor. Desculpa, gente. Entalei com a minha própria voz. Desculpe. Com a minha contra-regra aqui. Aqui nós temos o Coliseu. Então, olha só. Uma coisa que é curiosa no Coliseu é que ele é uma construção de 3 andares. O primeiro andar tem colunas que lembram as colunas jônicas, ou jônicas não, dóricas. O segundo andar, colunas jônicas. E o terceiro andar, colunas coríntias. Lembra? Dórica é aquela coluna com final quadradinho. Jônica é aquela que faz a voltinha do J. E coríntia é aquela que tem aquelas plantinhas, acanto, né? Que é uma plantinha da região. Quero. E daí era uma forma deles referenciar a arte do grega, né? Nessa construção. Aqui, nós temos aqui um 3D criado, né, assim, simulando como que era feita uma espécie de cobertura com tecidos. Então, vocês veem que tem um arco aqui no meio, e eles esticavam uma espécie de cortina que ela era esticada dependendo do sol, né? Então, se era de manhã, abria a cortina de um lado, puxava a cordinha assim, aí a cortina ia abrindo, né? Uma tecnologia completamente louca para o período, né? E aqui mostra bem como que eles criavam esse tipo de estrutura. Aqui é já na parte interna, mostrando como que eram as galerias. E você vê que ali, ó, do lado tem uma gradezinha aqui, e pro lado de lá tem meio que uns labirintos embaixo, né? Esse tipo de estrutura está aberto à visitação. Eu não sei agora, né, que esse período lá que está na Itália, né, essa quarentena toda, acredito que esteja tudo fechado. Mas o museu, o Coliseu é uma espécie de museu a céu aberto e as pessoas podem visitar lá, né? Eu já ouvi falar de gente que entra lá e não consegue ficar lá dentro porque sente um clima muito pesado, assim, sabe? Essas pessoas que têm essa ideia de espiritualidade, desse tipo de coisa. Eu já vi relato de gente que entra aí e fala assim, não, eu não consigo ficar aqui dentro, não. Porque realmente foi um palco de muita violência, muita morte, muita coisa, né? Aí tem a questão dessa cultura do gladiadores, né? Aí aqui os afrescos romanos, que pinturas nas paredes, né? E quando se falam de afrescos, a maioria veio de Pompeia, que é o lugar que é onde se manteve, né, esse intacto, toda essa cultura, essas artes. Falavam sobre as batalhas sangrentas de gladiadores que eram realizadas mesmo antes do Coliseu ser construído. Então, quer dizer que os gladiadores não foi só por causa do Coliseu. No Coliseu que eles se intensificou, era o palco maior disso, mas não era lá exclusivamente que acontecia isso. Tinha em toda a região do Império Romano, tinha esse costume dos gladiadores. E eles também faziam essas colunas, que também eram usadas com os arcos triunfais para homenagear seus heróis. Então, essa daqui, se eu não me engano, é de Trajano, é aqui a coluna de Trajano, aonde que, em volta dela, ele tinha alto relevo de todos os seus feitos heróicos, né? Ou seja, parte do discurso da romanização. Tem um nome para isso, é a romanização. Eles chegavam na cidade e traziam essa ideia de romanização da cidade. Era uma aculturação daquela cultura
em detrimento da deles. A deles chegava chegando, etc. e tal, né? Aí fala da pintura, né, que ela tem um viés greco-latino, né, cujos temas, como cenas domésticas, retratos de animais, a própria vida dos gladiadores, né, as pinturas triunfais. Aqui a pintura dos romanos cultivavam essencialmente a pintura mural, né, que é a pintura no interior dos domos, que eram as casas, né. Então, geralmente os homens eram sempre nus, né, as mulheres vestidas. Os afrescos, que são pinturas que eles, tipo, rebocavam a parede, quando a parede ainda estava úmida, eles aplicavam pigmentos de tinta, e quando ela secava, aquela tinta ficava com uma espessura, uma pintura de espessura mais grossa, que permitia chegar até os tempos de hoje. Então, aqui a gente vê que em Pompeia, isso daqui também, né, e trazia aquilo que a Tâmara falou lá no começo, que é um efeito de tridimensionalidade. Ou seja, se o espaço é pequeno, eles desenhavam como se fosse um espaço mais amplo, através da perspectiva, ilusão de ótica, essas coisas, né? Os mosaicos também, que eles começaram em Roma com essa ideia dos mosaicos, que é a arte feita com colagem de pedrinha, porque ela perdura mais no tempo, né? As pedras é uma ideia já até importada do Oriente, e que depois do período românico, a gente vai ver muito essa ideia dos mosaicos na arte bizantina, né? Que a igreja, né? Roma já está cristianizada, tal, então agora eles vão partir para a religião. Então a arte torna-se essencialmente feita com mosaicos. Aí nós vemos o cara montando os mosaicos, com as pedrinhas, né, uma arte do cara montando os mosaicos. O mosaico era encontrado no piso da casa do Fauno, em Pompeia, representa a batalha de Alexandre o Grande contra Dário, isso em 333 a.C., e atualmente encontra-se no Museu Nacional de Nápoles. Então, pra vocês terem uma ideia, isso daqui ó, é um painel feito com mosaico, com pedrinha. Aqui um outro painel, né, feito, essas pedrinhas chamavam tesselas, que eram pequenos azulejinhos coloridos, né? Esse mosaico aqui, ele é feito com, tudo bem que ele está quebrado, tudo, mas ele tem mais de 1 milhão dessas tesselas, né? E eles tinham um nome chamado Opus Verminaculatum, que eram cobrinhas. Então eles eram feitos com tipo fileirinhas coloridas para dar essa ideia das cores, né, do negócio. Aí eles falam da escultura, que a escultura romana está diretamente ligada à grega, embora adaptando assim, a estrutura social, né, de Roma, né? Aqui nós temos Baco, que é o deus do vinho, né? O deus da embriaguez, e surgiu lá a ideia de você brindar. Então, quando você pega um copo assim, fala, vamos brindar, aqui é a saúde, é não sei o quê, na verdade, isso aí surgiu nessa época, na verdade, você estava brindando ao deus Baco, que é o deus do vinho, né? Ou Dionísio para os gregos. Aí diz que as classes dominantes utilizavam a escultura como manifestação da sua elevada posição social e política, né? Com caráter propagandístico. Mais uma vez, a questão da romanização. Roma, eles eram profissionais nisso. Colocar a ideia no povo de que eles são superiores, de que eles são os pais, de que eles são tal, e isso foi muito eficaz, né? A escultura também representou bustos de personagens importantes da época, a acentuação dos detalhes do rosto, né, mostra a influência etrusca na arte romana, a pose e o semblante dos personagens denotam a autoridade dos retratados, a pintura, a escultura era pintada, então aqui tem uma escultura e uma reprodução de como ela seria no período, né, eles tinham esse costume também, igual os gregos, de pintar as esculturas, né. Apesar de serem grandes admiradores da arte grega, os romanos desenvolveram um estilo próprio. O rosto era a parte mais importante das peças, sendo desenvolvidas ao máximo as tendências realísticas. O retrato baseava-se em grande parte no culto aos antepassados, reproduzindo o rosto do falecido no material perdurável. Aquilo que eu falei, a pessoa morria, eles colocavam uma máscara mortuária nelas, de argila, aí tiravam aquele semblante e dali faziam um molde para fazer a cara do pessoal.
Então você vê que, tipo, o povo não era, mesmo que não fosse tão bonito, com cicatriz, com nariz torto, não sei o quê, eles reproduziam o cara como ele era. Aí fala um pouco das artes decorativas, que eles tinham vidros, vitrais, algumas peças, né, de decoração que foram achadas. A maioria dessas peças, tudo que a gente tem de Roma até hoje, grande parte dessas coisas achadas foram achadas em Pompeia, né? Os amuletos, né, alguns amuletos, e claro, eles não vão colocar tudo aqui, porque o que mais eles achavam em Pompeia é aquelas coisas lá que eu falei. Aqui cerâmica, Museu de Diogo de Souza, e é basicamente isso daqui que a gente tem sobre a cultura de Roma, né? Agora eu quero abrir mais espaço para vocês, um aberto aí para vocês fazerem um comentário do que vocês acharam, de como que era, do que vocês têm a acrescentar, né? Voltemos aqui ao nosso sala de aulinha aqui. E aí, meu povo, o que vocês acharam da cultura romana? O que temos a acrescentar? Eu gosto também, viu? Eu acho top. Tudo quanto é filme, série, que envolve assim, essa atmosfera polêmica da época aí, eu gosto, né? Essa, Sabrina, é bem polêmica mesmo, bem interessante. Se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar aquela tese que eu li sobre Pompeia, que vocês vão ficar, assim, terrorizados de ler o que ela traz, né? De tão bizarro que tinha, falando sobre a polêmica de Pompeia e tal, né? Vocês querem, né? O povo, quando fala de coisa, né? Todo mundo fica doido para ver, né? Ah, queria ter dinheiro suficiente para sair do Brasil para visitar esses museus. Larissa, espera um pouquinho, tá? Espera o euro, o dólar baixar um pouquinho e o coronga acabar, daí você vai, viu? Mas junta, gente, junta dinheiro que vale a pena, tá? Eu vou colocar, então, a tese, porque, cara, eu não sabia também, para mim, era sempre o que falava na televisão, que a gente lê nos livros. Ah, Roma é bonitinho, eles são fofo, eles são os pais do mundo, não sei o quê. Quando eu li aquela tese e vi quem realmente foram os romanos, o que eles aprontavam e o que tinha lá em Pompeia, eu também fiquei de cabelo em pé. E quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu usei essa tese lá, eu falei sobre essa tese, né? Tomara que seja rápido desse jeito. Vamos torcer, né, Larissa, para as coisas melhorar, ser rápido aí, né? Quem mais? Coloca aí alguns comentários aí. Eu vou colocar, tá, Emanuel? Se queria ver, eu vou pôr lá no Classroom. É uma tese, não precisa ler tudo, vai lá onde que fala, né, a parte melhor, né, vai no capítulo tal, lá você lê, ele vai ficar de cabelo em pé. Quem mais dá uma conta? Professor, uma pergunta fora do assunto. Depende, né? Vamos lá. Se for perguntar que tipo de chocolate eu gosto, é o belga meio amargo, tá? Você sabe como funciona o PI? Ah, tá. Bom, Larissa, o PI, vocês estão no primeiro período, né? O PI, ele é um projeto integrador, o nome dele. O que envolve o PI? Você tem que criar um projeto, criar um documento, um arquivo que envolva as disciplinas que você está tendo no período. Ou seja, vai ser um resultado, né, um trabalho que você vai apresentar interdisciplinar. Ou seja, você está tendo a disciplina de desenho, então você desenha o teu PI. Você está tendo a disciplina de arte estética. Então, se você escolher uma estrutura em palmas para falar, se você quiser, você vai falar esteticamente por que você gostou daquilo, o que te chamou a atenção, porque a estética é o juízo do gosto, é você atribuir beleza a alguma coisa por algum motivo. Então, você vai escolher, por exemplo, eu quero falar sobre o espaço cultural, porque eu acho ele uma arquitetura que tem tendências modernas, que não sei o quê,
ele é muito amplo, ele é tal. Você vai fazer uma análise sobre aquele espaço, né, e através de pranchas, né, que eles chamam, que é pegar o A3 ou o A1, não sei como que está agora, mas você vai, como se fosse fazer, sabe, aqueles cartazes da escola, que você vai fazer, colocar um título em cima, colocar umas figurinhas, escrever do lado, né, o PI, eu acho que é bagunçado, deveria ter uma matéria. Na verdade, tem, tá, Letícia? Ele tem, a partir do PI 2, acho que PI 3, tem uma matéria que é própria dele, né? Eu, por exemplo, eu cuido do último PI, que julgam ser o mais difícil, aí deram a bomba para mim, velho. Mas é o PI 4, que a pessoa, ela tem que criar uma coisa conceitual, tipo lá uma coisa, um mobiliário urbano, uma estrutura, uma escultura, e os alunos têm um pouco de dificuldade, e daí eu cuido do PI 4, né? Mas você não fez, né, Larissa, o PI 1, mas o PI 1 é bem tranquilo, tá, gente? Tenta mostrar nele resultado do trabalho que vocês aprenderam, tanto na aula de desenho. Por isso que a aula de desenho é importante, aquelas aulas que eu estou dando de perspectiva, elas são bem importantes, porque vocês vão aprender e ter que esboçar o PI de vocês, trazendo perspectiva, trazendo colorido, rachuras, utilizando diversos materiais, porque o que os professores vão olhar? Eles vão olhar e falar assim, ó, a pessoa está no primeiro período, que disciplinas ela está tendo? Essa e essa. Então, deixa eu ver o que ela escreveu, o que ela apresentou nesse projeto integrador, se é coerente com o que ela ensina nesses períodos, que ela está aprendendo nesse período, né? E uma coisa que eu dou dica é o seguinte, se você, os professores que são convidados para analisar o PI são os professores das disciplinas. Então, é muito frustrante para um professor vai ler o PI de alguém e fala assim, pô, a pessoa não escreveu nada sobre a minha disciplina aqui, a pessoa não referenciou a minha disciplina nesse PI, né? Então, eu acho que é interessante vocês criarem uma espécie de equilíbrio e falar um pouquinho de cada disciplina dentro desse projeto integrador, sabe? Eu não estou fazendo nenhum, a Vitória. No meu caso, prof, olha, o meu PI 1, olha para o meu PI 1 e fala que é isso. Onde essa menina está? No meu caso, o professor olha para o meu PI e fala, o que é isso? Onde essa menina está? Né? Larissa, onde você está? Né? Eu te pergunto também. Mas não sintam-se assim apavorados com isso, não é nada, não é nem uma coisa. Os professores gostam de criar um pouco de tensão para os alunos ficarem terem realmente um senso de responsabilidade, correr atrás, mas nem nenhum bicho de sete cabeças, né? O PI 1 não tem banca mesmo, mas são 3 professores que olham, né? É apenas a criação de um artigo lá, mas é ilustrado, né? Tenta fazer ele ilustrado, tenta trazer, né? Eu não sei, eu não fui nas últimas reuniões que teve lá, para mim pegar, eu posso me informar sobre o que, se mudou alguma coisa para os professores que estão na banca do PI trazer para vocês. Aí eu posso trazer uma aula especialmente para isso, né? Para a gente discutir, e eu costumo fazer isso já nas minhas disciplinas, de dedicar uma aula para orientar questões do PI. Porque, por exemplo, no PI 1, no PI 2, envolve muito as disciplinas que eu aplico, que são as disciplinas de arte, né, as disciplinas que envolvem o desenho e tal, e as pessoas ficam doidas, ai, professor, me ajuda, eu tô sem ideia pro meu PI, não sei o quê. Então, os alunos viviam me puxando pelos corredores lá para me ajudar e dar ideias e tal. Então, eu já preparava uma aula, eu já no meu próprio plano, que agora a gente não está muito seguindo, eu estou tentando seguir o plano que a gente fez lá no começo do ano, mas não é uma coisa rígida, porque as coisas mudaram muito, né? Mas todo plano que eu coloco, eu dedico uma aula só de PI, onde eu vou tirar todas as dúvidas, explicar, né? Então, a pessoa que não souber fazer um PI dessa aula, é porque não foi nessa aula. Então, vai ser legal, tá, gente? Eu vou dedicar um tempo para isso, foi bom ter lembrado, porque o quanto antes a gente falar,
antes vocês se tranquilizam e já começam a bolar como que vai ser o de vocês, né? Então, não preocupa não que eu vou ajudar sim, tá? Me lembrem aí, vamos nessa. E eu vou fazer uma aulinha só de PI para vocês. Tá? Que mais, gente, que vocês estão angustiadozinho aí, querendo ajuda, querendo tal, né? A Ludmilla me perguntou esses dias, né? Me perguntou um e-mail, querendo saber como que vocês estão, como que estava a disciplina. Eu falei que estava tudo bem, que vocês estão engajados, porque eu tenho notado que quando a gente faz a aula, pelo menos parece todo mundo, quem não pode aparecer, aí eu gravo as aulas lá, né? E ela me perguntou, não, então obrigado, ainda bem, não sei o quê, porque pode ter, né, de algum aluno não ter acesso, ou da gente não ter tanta aquele contato todo dia, porque parece que para eles lá que seria um contato diário seria uma movimentação da matéria. Só que, por um outro lado, eu imagino que se a gente está tendo aula, se vocês disserem que estão aprendendo, se vocês forem bem, né, e nos conteúdos e tal, para mim não tá diferente do que a gente teria planejado. Ah, um outro detalhe, eu vou fazer uma atividade essa semana, eu vou criar uma atividade, vou colocar lá no portal, todos vocês façam essa atividade, porque ela vale nota, que é a nossa primeira nota do período, tá? Então, nessa primeira atividade, nós vamos falar sobre aqueles primórdios da arte lá que a gente teve nas aulas presenciais, e nós vamos falar sobre esse surgimento da arte grega e a arte romana, né? Não é nada de bicho de sete cabeças, tal, né? Vale quanto, né? Eu estou querendo crer que vale uns 3 pontos, né? Porque a gente já era para ter tido uma atividade avaliativa que valeria 1 ou 2 pontos, que seria aquela apresentação que vocês fariam. Só que, como teve esse momento de pandemia, a gente não pode. Eu acho meio não indicado haver essa apresentação de vocês, sendo que vocês não podem se encontrar para se organizar, né? Pode ficar complicado, e até mesmo como é que seria apresentar em grupo, sendo que nós vamos ter que apresentar virtual, em grupo, como assim? Então, eu meio que tirei essa atividade do ar, e eu vou colocar uma atividadezinha, que vai ser um formuláriozinho, tipo um quiz para responder, né? E eu estou pensando em colocar ela lá com valor assim de 3, tal, tá? Para ajudar na nota. Vai haver outras atividades para a gente fazer. Posso pedir para vocês assistirem sei lá, um documentário, trazer um apontamento, ou responder alguma coisa lá no Classroom, mas a princípio é um formuláriozinho que eu vou preparar ele essa semana para vocês, tá bom? O que mais, galerinha? Você acha interessante? Oi, Carlos, eu não entendi o que você acha interessante. Ah, corre o risco de ter aula em julho? Aí o Carlos Henrique respondeu, acho interessante. Você está querendo dizer, o quis, né? Ah, pensei que você acha interessante ter aula em julho. Eu falei, meu Deus, esse menino é estudioso mesmo, hein? Cara, mas eu acho que corre mesmo risco, porque a gente não sabe, né, como é que vai ser essa questão, ainda está muito em aberto, como que vai ser, apesar da gente não ter parado, né, mas eu acredito que possa haver alguma mudança, a gente não depende mais da gente, essas instâncias de calendário, tem coisa que está vindo do MEC, tem coisa que está vindo da própria instituição, a maioria está vindo através de portaria do MEC, ou seja, a gente tem que obedecer as instâncias superiores do ensino no Brasil, né? Então, se dependesse da faculdade ou do próprio professor, né, talvez não teria, mas a gente tem que esperar e ver o que vai ocorrer, né? Misericórdia, né, a Larissa colocou. Né, que mais? Vamos ver o povo falando aqui. As aulas em julho vai ser no meio do Araguaia. Ah, Carlos Henrique. Se você levar teu notebook lá, o teu celular, estiver pegando net lá, quem sabe? Pode ter, não vejo problema nenhum, né? Pamela, não aguento mais, Pamela? Tá fechado em casa. Nunca pensei que ia sentir tanta saudade da faculdade.
Nunca mais reclamo de ir para a faculdade. Emanuel, tinha que acontecer isso logo quando entro na faculdade. Pois é, né, Emanuel? A gente fica tantos anos aí sonhando que vai passar na faculdade, que vai encontrar a galera. E eu entendo vocês, são jovens e querem se encontrar, quer a vibe, flertar, etc. Eu entendo vocês, eu sei, bota aquele tênis novo, né, para as gatinhas ver, né, Emanuel? Aí, pô, não pode sair de casa, né, cara? Pô, o tênis tá lá, zerado e não pode usar, né? Aqui, saudade de reclamar que tinha que ir para a faculdade. Meu Deus, meu Deus do céu. É verdade. Mas isso, gente, é uma coisa que é assim. Eu sempre digo a outra, saudade de me arrumar. Ê, Pamela, só anda de pijama em casa, agora não tem nem o que se arrumar, né? É bom que economiza as maquiagens de vocês lá, compra MAC, não sei o que, as coisas caras lá, e fica tudo guardado. Bom demais, né? Eu entendo vocês, gente, eu entendo. Mas é um momento que é assim, a gente tem que ressignificar, tem que assimilar o que está acontecendo. Essa tendência do ensino semi-virtual é uma tendência que tem tudo que tipo assim, já é para pegar, né, uma coisa. Qualquer oportunidade que eu tô colocando um vestido e um salto. É verdade. Vai no mercado assim, né? Parabéns, menino. Mas faz aí uma live em casa, vai lavar louça de maquiada, não tem problema. Tá todo mundo da mesma, né? É bom, gente, é bom a gente ressignificar, ó. Vocês tenham certeza, o mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo que vocês conheceram lá no ano passado. Já é um outro planeta Terra, tá? Então, tentem assimilar isso daí, tentem, vai doer menos se vocês entenderem e assimilar esse momento, assimilar o que está ocorrendo, né? A crise que vai pegar todo mundo, não adianta fugir, vai estar todo mundo meio que rodado. Então, se a gente tem as tecnologias, esses dias eu vi um cara falando, né, que é um cara que eu sigo, assim, que eu li uns livros, sou muito fã, o cara falou que é o seguinte, quando houve a pandemia, olha lá o Carlos Henrique metido, o que é isso, tá comendo aí, um gororoba, meu? Sorvete, sei lá. Quando houve a questão daquela pandemia da peste negra, o mundo estava numa situação muito pior do que a gente, porque eles não sabiam o que era a transmissão, não sabiam de nada, não tinham tecnologia, não tinham nada. Hoje em dia, vocês têm que dar graças a Deus que a gente tem essa tal dessa internet. Imagina isso sem isso. Imagina aí você ficar refém de TV, de coisa, né? Então, hoje em dia a gente já sabe o motivo, já sabe que é um vírus, já está procurando a cura, já estamos correndo atrás, tal. É porque o ser humano, ele é o bicho mais frágil para esse tipo de peste, de pandemia, porque nós somos muito cinégicos, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de se reunir em grupo, a gente gosta, festa nossa, é tudo lotado, cheio de gente, todo mundo bebendo, todo mundo se abraçando, então beijando, né? A gente é dos animais o ser mais contagioso que existe. Então, quando tem uma doencinha dessa que surge, no mesmo momento ela faz assim, ó, no mundo inteiro, né? Então, a grande verdade é que nós somos frágeis para isso daí. Mas nós temos do nosso lado, e a gente tem que apostar nisso, a ciência e a tecnologia de hoje em dia. Então, se não fosse a internet nem a ciência, a gente estava ferrado. Mas vamos torcer que isso daí tudo venha a dar pelo menos uma atenuada. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, esse ano aqui vai ser um ano muito atípico para voltar a uma espécie do que você pode conhecer como normalidade. Pode demorar muito mais do que você pensa, tá? E vai dar um certo trabalho para quem está muito resistente. Então, se você quer passar por tudo isso sem doer muito, fortalece a sua inteligência emocional, a sua, a sua capacidade de lidar com pressão, com problema, né, com tudo isso, né? Fortalece isso em você. Saudade. Vamos fingir que 2020 não aconteceu.
Não, o Twitter é o melhor, né? Eu adoro o Twitter porque o povo solta cada uma lá. Aí, logo quando começou essa bagunça lá, um cara colocou, gente, reinstala 2020 que ele veio com vírus. Eu achei o bico. Twitter tá bombando, eu adoro o Twitter porque o povo lá é muito ácido, né? Eles têm assim um senso de humor assim crítico, ácido e venenoso, né? Amo também. Me segue lá então, galera. Ó, o meu é Adrians Agência, eu acho. Assim, ó. Eu não posto muita coisa não, né? Adrians Agência. O que eu posto mais é o meu Insta. Meu Insta eu costumo usar bastante, que é o Adrians10. E aluno que me segue ganha ponto positivo, viu? Dica. Isso, vai lá seguir. Eu tô com um projeto no ar. É... Só porque você falou isso, agora eu vou correr atrás, Sabrina. O meu, tô colocando um projeto sobre pessoas que já morreram em Palmas, que foram pessoas ilustres na cidade. Chama PMW in Memoriam. Então, para vocês que são jovens, assim, é interessante saber quem foram os poetas, os jornalistas, os artistas, os músicos importantes aqui da região. Então, dá uma sacada lá no meu Insta, lá que eu estou colocando ilustrações dessas pessoas. Todo dia eu posto uma, né? Então, tá lá, acho que já tem umas 9 pessoas lá, né? Se eu vou passar conteúdo? Não, Larissa, eu já vou fechar a aula também, para não ficar um vídeo muito pesado, né? Inclusive, eu já interrompi a gravação, porque a gente já chegou na gravação